Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto de maneira metafórica, fazendo uma associação aqui, né? E hoje eu quero falar sobre os carentes e os afogados. Qual é a semelhança entre pessoas carentes e pessoas que estão em um princípio de afogamento, né? Grande parte dos afogamentos que a gente vê em reportagens, vê em notícias, a gente vê um comportamento muito comum que são pessoas despreparadas tentarem fazer o resgate de uma pessoa que está em um princípio de afogamento. Você, naquela ansiedade de tentar ajudar o próximo, tenta dar o seu melhor, né, naquele momento de tentar salvar uma vida. Nada mais honroso, né, do que você querer salvar a vida de uma pessoa que está correndo risco de vida. Só que tem um problema nessa ocasião. Pessoas que não são preparadas a fazer procedimentos de resgate de um afogamento geralmente acabam se metendo em um risco muito maior, que é o risco de morrer junto com a pessoa que está se afogando, né? Isso acontece porque quem está se afogando naquele momento, a única coisa que a pessoa está pensando é no instinto de sobrevivência, né? Então, naquele exato momento que a pessoa está se afogando, ela não quer saber se a pessoa é amigo, se a pessoa é inimiga, se é o pai, se é a mãe, se é o amor da sua vida. A única coisa que aquela pessoa quer é sair daquela circunstância de risco que está prejudicando ou está ameaçando a sua vida. Logo, ela vai se agarrar de qualquer forma, de forma desesperada, em qualquer coisa que vá tirar ela daquela situação. E nessa ocasião, se a pessoa não estiver preparada para fazer o resgate da maneira adequada, ela vai junto e se afoga. E acaba ocasionando a morte de duas pessoas naquele momento, né? E o que tem a ver a carência com uma pessoa que está se afogando? Eu acho que vocês já conseguiram mais ou menos entender, né, o princípio de uma carência e o tipo de coisa que isso pode ocasionar em relações que começam baseadas em carência, né? Situações de carência, assim, elas tendem a ser mais frequentes em pessoas que não sabem exatamente aquilo que elas são, né? O que eu quero falar aqui é que nesse momento o autoconhecimento é muito importante para uma pessoa saber até que ponto as coisas agradam e até que ponto as coisas a desagradam, né? E a questão da personalidade. Pessoas que se conhecem bem têm uma personalidade muito bem definida e sempre deixa muito claro em suas relações, indiferente de que tipo de relação seja, afetiva, profissional, pessoal, de amizade, né? Já deixa muito claro e transparente a sua personalidade para as pessoas. Ela não maqueia, não fica maquiando as coisas simplesmente para agradar as pessoas, né? Para essa questão do autoconhecimento, eu faço a recomendação de um livro que eu escrevi chamado O Padrão da Riqueza, né? O Padrão da Riqueza trabalha em cima de três princípios que eu considero os três pilares essenciais da felicidade, da gratidão e da prosperidade, que é o pilar do pensamento, o pilar do autoconhecimento e o pilar da espiritualidade, né? Então, com esses três pilares, você consegue construir uma vida autêntica, que você vai conseguir ter diversos momentos de gratidão, de felicidade e sem cair nessas ciladas da vida, como carência, como estresse, a depressão e outros males aí do século que vem acontecendo cada vez com mais frequência em pessoas que infelizmente ainda não se conhecem tão bem. Então, esse livro está disponível à venda, é só acessar o site www.homeopatiamental.com.br e acessar o link lá de O Padrão da Riqueza, ok? E uma pessoa que está carente, ela não está preocupada em prezar, em dar o seu carinho, em dar o seu melhor para a pessoa,
em ser uma pessoa autêntica, em ser aquela pessoa que realmente uma pessoa original, né? Mostrar aquilo que ela realmente é numa relação. O instinto de sobrevivência psicológica daquela pessoa, a única coisa que a pessoa quer é suprir uma carência, suprir um vazio que tem dentro dela. Ou seja, toda pessoa que tem uma carência afetiva, principalmente, ela está sofrendo de algum vazio, algo que ela não consegue suprir por falta de conhecimento, por medo do sentimento que ela pode sentir, do vazio, medo de várias coisas, né? Uma delas é realmente essa questão, o medo de ficar sozinho, e reconhecer que ela tem um problema de carência, e por conta disso ela sempre vai de alguma maneira preenchendo esse vazio com coisas externas. E aí mora o perigo, né? Você pode acabar se tornando vítima dessa pessoa por consequência dessa carência. Ocorre que a vontade daquela pessoa é unicamente suprir aquele vazio. Pode ser que ela goste realmente de você, mas pelos motivos errados ela está sendo levada a manter uma relação com você. Na grande parte das vezes é isso que acontece. A intenção dela é simplesmente suprir esse vazio interno dela, né? Não importa se é uma relação com uma pessoa que não tem nada a ver com ela, não importa se é uma pessoa que vá magoá-la, ou não importa simplesmente se de repente é uma grande pessoa super legal, mas essa pessoa não vai ter o foco adequado de uma relação afetiva, né? Que é justamente essa questão da reciprocidade, né? Pessoas que têm essa ansiedade de ter uma relação que inicia por carência geralmente criam muitas expectativas nas pessoas que estão ao seu lado, né? Afinal, ela quer suprir aquela carência e de repente a pessoa que está entrando nessa relação não tem a menor ideia que essa pessoa tem uma carência, e essa pessoa que sofre de carência está pondo todas as expectativas de satisfazer essa necessidade nela. É a famosa metáfora de pôr todas as frutas em um cesto, né? Eu não estou dizendo para você sair pulando de galho em galho ou ter várias pessoas para suprir a carência. Não, não é isso. A questão é, a pessoa que está carente tem um problema, e antes de ela entrar numa relação, ou antes de você entrar numa relação com uma pessoa que você percebe que está carente, você precisa primeiro ter ciência que ela tem que resolver esse problema, para realmente ela ter certeza se é essa relação que ela quer, ou se ela simplesmente estava entrando nessa relação por conta dessa carência. É melhor você ter essa resposta antes de começar a relação, né, do que no meio da relação a pessoa perceber que ela não gosta de você, ela reconhecer que ela só entrou naquela relação por uma carência, por um momento passageiro de dor, de desconforto que ela não queria sentir, né? E aí a pessoa vai te enrolando, vai cozinhando você, né? E isso é muito perceptível em relações, né? Hoje, em relações atuais, né? A gente vai nas redes sociais, está aparecendo um cardápio de pessoas, né? Se oferecendo nessas redes de relacionamento, pessoas extremamente carentes, querendo o príncipe encantado, querendo a princesa encantada, tudo na verdade para suprir aquela dor imediata da solidão, do fim de um relacionamento que não acabou nem há 2 ou 3 dias, a pessoa já está procurando outra para suprir essa carência da relação, do hábito de estar com outra pessoa, né? E não dá espaço para você respirar, para ela reconhecer os seus erros, né? E assim por diante, né? Então essa é a metáfora, né, que eu queria deixar aqui sobre um afogado, uma pessoa que está se afogando e uma pessoa que é carente, né? Na verdade, uma pessoa que é carente, ela está no princípio de afogamento de suas mágoas, né? A pessoa está se afogando em mágoas, né? E ela não quer sofrer essa dor do afogamento nas mágoas, né? A intenção dela é unicamente sair dessa situação, custe o que custar.
Não importa se ela vai magoar você daqui a uma semana ou 2 semanas após ela ver que simplesmente não sente mais nada, né? Tudo aquilo foi carência, tudo aquilo foi fogo do momento, né? Então tome muito cuidado em entrar em relações que começam dessa forma, baseadas em carência. Relações são feitas para começar baseadas em outros princípios, em carinho, em respeito, em admiração pela pessoa que você tem do seu lado, baseado em uma amizade, né? Isso é o que eu acredito, né? Em algumas circunstâncias da minha vida isso já aconteceu, tanto eu como vítima de uma pessoa se afogando em mágoas, como eu também me afogando em mágoas. Então, nada melhor do que a gente falar pela própria experiência o que é o desespero de estar sozinho e não se entender, né? Não se compreender em um momento que a gente deixa uma relação e a gente precisa daquele espaço, precisa realmente sentir e levar à exaustão esse sentimento de sofrimento que a gente sente, né? Eu acho que é o luto, o velório da relação, né? É o jeito, tem que se passar por isso, é o momento que a gente reconhece os nossos erros, o momento que a gente reconhece tudo que a gente fez de errado, o que fez de bom e os motivos que levaram ao fim da relação. Geralmente pessoas que têm esse problema da carência, elas não querem ter esse momento, elas simplesmente querem pular esse momento e começar uma outra relação, né? Só querem ver o lado bom da história e não querem ver o lado ruim, não querem sentir, não querem pagar o preço de uma relação. Então fica a dica aqui sobre pessoas carentes e pessoas que estão se afogando. Pessoas carentes são pessoas que se afogam em mágoas naquele momento. Deixa a pessoa exaurir esse sentimento antes de entrar numa relação. Se você está numa situação de carência, deixe isso se exaurir. Você pode estar perdendo uma tremenda oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas ou de manter relações maravilhosas por conta de uma carência. Sofra o que tiver que sofrer, chore o que tiver que chorar e depois você pense em entrar em uma relação, ok? Abraço, tchau, tchau.